Bora começar então? Vamos ver aqui os argumentos do Super Geekverso. Por falar nisso, eu tô ansioso pra ver um vídeo dele também, que é Madara contra Hashirama contra Naruto, hein? Ele tá pra lançar. Rola uma história pela internet que em terra de Naruto o Kuririn é Deus, e que até o mais forte dos personagens de Naruto ainda perderia para o Kuririn. E para Como é que tá o áudio do vídeo? Tá da hora? Vamos lá, vamos ver aqui o vídeo. tirarmos a prova, na Batalha Multiversal de hoje, teremos Madara Hikudou, que é um dos personagens mais fortes de Naruto, contra Kuririn representando o universo de Dragon Ball. Versões utilizadas e condições de batalha. O Madara que irá batalhar hoje será ele no seu auge, com 2 Rinegans e até o Rinne Sharingan. Já o Kuririn será ele no arco de céu. E por que isso? Porque no universo de Dragon Ball, para você ficar forte até manter essa força, você precisa treinar. Ah, tava baixo aqui o áudio, ó. E agora? Aqui o volume tá de boa, tá bom o áudio. Ó, eu aumentei um pouco aqui, ó. Tá baixo referente à sua voz. Então, acabei de levar aqui. E aí? Constantemente. É como aqui no mundo real, como você pratica musculação. Se você parar de treinar, gradualmente você irá perdendo seus músculos. E em Dragon Ball é similar. Após derrotar o Cell, Gohan não treinou por 7 anos e na saga Majin Buu havia ficado mais fraco. Após isso, Gohan continuou sem treinar e na saga Golden Frieza mal conseguia se tornar em um Super Saiyajin 2. Até o próprio Goku, que ficou um tempo sem treinar, pegou dano de uma bala por estar enferrujado. Pô, isso aqui é paia, mano. Eu não sei vocês, mas, tipo assim, o Gohan me decepcionou muito. Eu sempre gostei muito do Gohan. Aí ele pega e decai desse jeito. O Goku, mesmo mais fraco, ele ainda era muito poderoso, tá ligado? Muito. Logo, o Kuririn, que é apenas um humano, não foge a essa regra. E a última vez que o Kuririn treina de verdade foi antes da saga Cell, no time skip de 3 anos, antes dos androides aparecerem. Depois disso, o Kuririn só teve treinos curtos e de última hora, ou seja, o seu maior poder foi na saga Cell. Também vale lembrar que iremos considerar tanto o anime como o mangá das... É bizarro porque os fãs de Dragon Ball não se ligaram nisso. O auge do Kuririn é na saga Cell. Tá ligado? Ele não é um Saiyajin que, eu evoluí, então eu vou manter esse poder. Não. Ele tem um limite como humano, saca? Então, querendo ou não, ele não vai passar daquilo. E o tempo que ele treinou mais na vida dele ali foi na saga Cell. duas obras, porém apenas o que é canônico. Cenas isoladas fillers não irão ser consideradas. Então, para você aí que vai querer fazer vídeo resposta ou reagir, lembre-se, esta é uma análise considerando apenas o material canônico que é o mangá e as partes do anime que adapta o mangá. Cenas como essa das Forças Ginyu, que não existe no mangá, ou como essa do Kuririn enfrentando o Goku Super Saiyajin Blue, não irão ser consideradas, simplesmente porque não tem base no mangá. São apenas fillers que o mestre Akira nunca nem sequer chegou a saber. Pô, mas me corrijam aqui, rapaziada. Eu realmente não vi esse vídeo, não. O anime de Dragon Ball não é canônico também? Não faz parte da história canônica? Porque, pelo menos em Dragon Ball é assim, não é? Tem, tipo, o mangá que é canônico, mas o anime também é. Que segue meio que, tipo, como se fosse uma linha alternativa. Tanto é que, por exemplo, o Toppo, se não me engano, ele não tem a transformação de Hakaishi no mangá, mas no anime sim. Deixa eu ler os comentários de vocês aqui. Ó, tá muito bom o áudio. Esse Gohan aí da saga Frieza é paia demais, realmente. Ó, o Thiago, tava teimando com um cara agora, ele falando que o Kuririn tem a velocidade da luz sem ter algum feito disso. É isso, mano. Joseph, salve nação, salve Joseph, tamo junto, mano. Seja bem-vindo à live aí. Daniel Ribeiro, é que no Super Goku vira Blue contra todos que ele vai recrutar, mas no mangá não. É, verdade. E tem mais coisas que... O anime é todo cagado, o mangá é mais coerente. Assim, eu não discordo do Geek, não. Tem que analisar o mangá mesmo, tá ligado? Mas, assim, eu queria saber, perguntando pra vocês, se realmente o anime era canônico ou não. Que eu sempre vi aquela história de que, o anime é canônico, mas nunca vi nenhuma fonte sobre. O mangá e o anime são canônicos, só que você considera em linhas separadas. Ah, tá. Então vamos seguir essa lógica, então. Se o Geek tá considerando apenas o mangá, vamos pegar só a base do mangá. Até porque Naruto também vai ser utilizado, creio eu aqui, que só o mangá. Pela existência. E para quem quiser saber sobre o futuro das batalhas multiversais, se ainda vai ter ou não, fique até o final do vídeo que eu irei falar sobre isso lá no final.
E dito isso, vamos começar analisando a velocidade de cada personagem. E bem, o Kuririn, devido a ser um humano que consegue controlar o Ki, é sim bem rápido. Porém, vamos ao elefante na tela entre eu e você. O Kuririn tem a velocidade da luz? Muitos fãs de Dragon Ball afirmam que sim. E até aí, ok. Porém, o Kuririn tem velocidade da luz com base em que feito? Com base em que citação o Kuririn teria essa tal velocidade da luz? Isso aqui é realmente complicado, né? Com base em quê? Deixa eu tirar essa legenda aqui, que esse bagulho aqui tá meio, tá ligado? Com base em quê? A rapaziada tem que falar, né? Ah, eu acho que ele tem a velocidade da luz por causa desse feito, por causa daquele. Eu vi Dragon Ball, eu não lembro disso aí. Eu não lembro, de verdade. Ah, é verdade, não existe nenhuma citação que afirme isso, e muito menos feito que prove tal velocidade da parte do Kuririn. Porém, a gente ainda pode usar o método de escala de poder. Por exemplo, Rapaziada, seguinte também, tá? O último comentário aqui foi do Joseph, que me mandou salve, mandei o salve pra ele. Daqui pra baixo eu vou ler todos, então vão mandando o que vocês quiserem aí, que daqui a pouco eu vou ler. Só vou, tipo, continuar o vídeo aqui pra ter aquela constância. se o Kuririn lutou com alguém que tem a velocidade da luz, e na luta dos dois fique provado que esse personagem usou tal velocidade em combate, seria possível escalar o Kuririn a essa tal velocidade. Mas é aí que mora o problema. O Kuririn, canonicamente, nunca lutou com ninguém que tenha essa velocidade. E eu sei que alguns vão querer falar que o Goku Kid, que era bem mais fraco que o Kuririn do vídeo, já tinha velocidade da luz. Porém, quando a gente vai... Mano, comentaram muito isso aqui no vídeo ontem. Meu Deus do céu, a galera, elas não sabem o que realmente é a velocidade da luz. Se o Geek for mostrar aqui agora, eu vou explicar pra vocês, mas eu acho que ele já vai explicar. Deixa eu ler os comentários de vocês aqui, ó. No Super Goku, essa aqui eu já li já. O anime é como se fosse uma linha alternativa. O auge do Kuririn é na saga Cell, depois disso foi ladeira abaixo, realmente. Ó, meu comentário no seu vídeo lá eu falo do porquê disso, nação. Essa cena do Goku. Então, vamos ver, ó. Cara, eu ia fazer um vídeo refutando esses comentários, mas, pô, o React aqui já vai fazer isso por si só. Conferir a cena, a gente percebe que o Goku não tinha velocidade da luz coisa nenhuma, pois claramente quando o Goku sai para pegar o óculos... A luz, tá vendo? A luz tá nele, a galera não se liga nisso. Pro Goku ter a velocidade da luz, ele tinha que sair aqui do local antes dessa luz chegar nele. Tá vendo que ele tá todo esbranquiçado? Porque a luz chegou nele. Então ele não tem velocidade da luz. O que ele faz, né, o que realmente é impressionante, é ir pegar o óculos antes da luz ficar intensa. Antes dela se intensificar e chegar nele. Então, pressupondo isso aqui, ele não tem a velocidade da luz, porque o brilho, pelo menos o brilho mais fraco, chega nele. Saca? Então, não tem lógica. A luz do Taioki já tinha chegado até o Goku. E para o Kid Goku ser mais rápido que a luz, ele teria que sair e voltar do ponto A antes da luz chegar até ele, coisa que não aconteceu. Então, qualquer cálculo de PDL relacionado a esse efeito, esquece. O Goku Kid não tinha velocidade da luz, assim como o Kuririn também não tem. Já o Madara que consegue... Mano, não é tirando não a fã de Dragon Ball, porque eu também sou fã de Dragon Ball, mas isso aqui era pra geral saber, mano. Geral. Ah, mas eu sou um garoto muito novo que, tipo, não tenho noção sobre velocidade da luz e tudo mais. Cara, você não precisa ter muita noção pra, tipo, ver o que tá na tela. Saca? Não precisa. Isso aqui, meu Deus. consegue usar o chakra também é bem rápido, desde sua forma base, e esse sim mostrou feitos mais consistentes sobre sua velocidade. Na luta contra o Gai, durante o último ataque, o Gai distorce o espaço à sua volta. O próprio Madara destaca isso, assim como também destaca a velocidade do Gai. O ponto é que o Gai distorceu o espaço devido à sua imensa velocidade naquele ataque, e para fazer tal coisa, o Gai precisaria ter no mínimo a velocidade da luz. E na sequência, o Madara escolheu receber o ataque, mas ele poderia sim ter desviado. Ou seja, o Madara pode sim reagir a ataques na velocidade da luz. O próprio Naruto, que é mais fraco que o Madara, conseguiu... Detalhe, tá? Só para complementar aqui o que o Geek falou. Porque quando você vai fazer esse tipo de análise, tem coisa que realmente... Até porque fica muito extenso, ter que comentar tudo. Mas complementando aqui, o Madara que reagiu a... Que reagiu não, que ele toma o golpe, né? Mas ele poderia ter reagido, por exemplo, com o Limbo. Esse Madara em si que toma esse golpe do Maetogai, ele não tava no auge dele. Não tava, ele não tinha absorvido a Shinjo ainda, ele não tava com outro Rinnegan dele, e nem tinha o Rinne Sharingan. Então, tipo, imagina o Madara Prime, que é um Madara que literalmente usa o Mugen Tsukuyomi. Eu acho que ele não seria acertado, não. Ele já tinha velocidade, sim, para reagir à velocidade da luz ali.
E aqui tem o Naruto, que não tava no máximo dele ali, naquele momento, né? Ele ataca e não esperava um ataque dessa velocidade, e mesmo assim ele desvia. Desviar de um ataque de luz a queima-roupa. Lembrando que o Madara que estou citando da luta contra o Gai ainda não era o Madara no auge. Depois disso, ele ficou ainda mais poderoso. Então, no mínimo, o Madara tem sim a velocidade da luz em combate. O foda dos argumentos do Geek é porque ele fala mesmo, tá ligado? Ele não esquece. Em seguida, temos poder de destruição. E bem, nesse quesito, o Kuririn, assim como a galera de Dragon Ball de forma geral, leva uma certa vantagem. O Kuririn nunca destruiu uma lua ou um planeta. Porém, personagens como o Mestre Kami do clássico já conseguiu destruir a lua. O Kuririn que estamos considerando aqui é bem mais forte que esse Mestre Kami e sabe usar a mesma técnica, o Kamehameha. Ou seja, pelo sistema de escala, é completamente plausível que o Kuririn consiga fazer algo igual ou até superior. O Vegeta da saga Saiyajin também já havia afirmado conseguir destruir o planeta Terra, se concentrasse uma boa quantia de sua energia no Kalikigan. E como sabemos, o Kuririn da saga Cell já tinha superado o poder antigo do Vegeta daquela época. Então o Kuririn tem sim um poder de destruição considerável. Já o Madara também tem acesso a um grande poder de destruição com as Bijudamas do Ju. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Já rolou bastante comentário aqui. Dizem que o Goku Kid sola o Naruto Hikudo, não sola. Como que o Goku foi mais rápido que a luz se a luz já tava na cara dele, povo maluco? É isso aí, pô. Ainda estão batendo em cachorro morto. E aí, Juarez, salve! Super Judeu Nerd. Sempre colando aí, valeu, mano. Nação Bomba, que o Nerd acabou de lançar. O que o Nerd lançou? É isso aqui. Spin-off do Itachi. Ele lançou agora? Sério? Deixa eu ver aqui. O Nerd acabou de lançar. Não, eu vou terminar o react aqui, depois eu vejo. Pode crer? Que podem varrer cadeias de montanhas e gerar um dano absurdo. E teoricamente o Madara pode até ir bem além disso, mas isso é papo para outro vídeo. No vídeo de hoje vamos deixar o Madara por aqui e assim a vantagem em poder de destruição fica com Carequinha. Resistência e durabilidade. Calvo CM, estágio inicial, você tá tirando, Juarez. As ideias, mano. Que não é calvo não, rapaz. O pai tá na régua, ó. Pega a visão. Na régua, rapaz. Cê é louco, cê é louco. Já nesse quesito, o Kuririn é de fato bem persistente em combate, conseguindo ficar de pé após lutar com a versão nerfada do Vegeta da saga Saiyajin, sobrevivendo por um certo tempo após ser perfurado por Frieza e em seguida curado por Dendê. Até já sobreviveu a porrada de seres extremamente poderosos, como o Céu Perfeito. É verdade que sem a semente dos deuses, o Kuririn iria morrer mais uma vez. Porém, o Kuririn Mais uma vez, foi foda. O Kuririn foi o personagem que mais morreu em Dragon Ball, não foi? Ou tem outro que morreu mais que ele? tem sim um grande vigor em combate, embora não consiga resistir a ataques mortais sem ajuda externa, caso seja ferido mortalmente. Já o Madara nesse quesito é uma aberração. Em sua versão mais fraca, o Madara já conseguiu sair vivo a um Hirodora na cara, que era tão grande quanto a Ilha Tartaruga. Resistia à sequência de socos que geravam canhões de ar do Gai no oitavo portão, e até sobreviveu ao ataque do Gai que distorceu o espaço. Além disso tudo, o Madara se regenera como se nada tivesse acontecido, e não demonstrou nenhuma perda de estamina em seu poder total, sendo que depois disso Madara ainda absorveu a árvore divina e se tornou fisicamente mortal, sendo que mesmo ao ser cortado ao meio, o Madara ainda continuava sem nenhum dano. Mano, isso aqui é bizarro, mano. O Madara tá partido ao meio e tá subjugando o Obito. Tá maluco, mano. Tá maluco. Significativo. Então, nesse quesito, por ter uma regeneração melhor e ser imortal, o Madara leva total vantagem. Habilidades especiais. E bem, o Kuririn no decorrer das sagas aprendeu várias habilidades. Dentre elas está o Kenzan, uma técnica que compacta o Ki do Kuririn em forma de disco e que Rasen Shuriken copiou isso aqui, mano. Sou fã de Naruto, mas a gente tem que admitir a parada. Copiou não, né? Se inspirou. Pô, fala sério. Se inspirou, não dá pra negar. aumenta a eficiência do corte e dessa forma maximiza o dano. Sendo assim, o Kuririn até mesmo conseguiu ferir inimigos que eram mais fortes que ele, como o Nappa na saga Saiyajin e até cortar a cauda do Freeza na saga de Namekusei. Vocês já se ligaram que na maioria dos meus vídeos eu falo que fator conhecimento determina uma luta, mesmo que você seja mais fraco que o seu oponente? Vocês já se ligaram nisso? Tá aqui a maior prova disso. Se o Vegeta não avisa o Nappa, tá? Pelo menos no anime é assim. Se o Vegeta não avisa o Nappa aqui nesse momento, ele ia morrer pro Kuririn, mano. Tá ligado? Mesmo o Kuririn sendo mais fraco que ele.
Ele não ia desviar. A prepotência dele, e é por isso que eu falo da personalidade em batalha, que ela deve ser utilizada, a prepotência do Nappa ia levar ele, tipo, pra cova, tá ligado? Literalmente isso. Além de também possuir o Taioken, que consiste em emitir um grande brilho de luz que pega o inimigo de surpresa e o deixa desorientado por um curto período de tempo. E claro, o Kuririn Aí, também se o Freeza tivesse a velocidade da luz aqui também, ele tinha evitado isso aqui, não tinha? Mas ele não faz isso. é capaz de executar o Kamehameha, onde ele concentra uma grande quantia de energia em um só ponto e dispara tudo de uma só vez. Já o Madara é cheio de habilidades especiais, tendo habilidades como Genjutsus, como o Tsukuyomi Infinito, que pode colocar todo o planeta em um sonho perfeito. Também possui a habilidade de criar clones de si próprio, que habitam em outra dimensão, e não podem ser sentidos, vistos ou tocados por quase ninguém. Esses clones podem usar as mesmas habilidades do Madara original, sendo que no total o Madara conseguia usar 4 sombras de uma só vez. Além de possuir mais habilidades oculares de seu Mangekyou Sharingan e Rinnegan, como Susanoo e a técnica de absorção de energia do Rinnegan, e até as esferas da busca da verdade. E beleza, agora que a gente já falou por alto do principal de cada personagem, vejamos como seria esse combate. Pô, ele analisou as habilidades e tudo mais. Coerente, tá coerente com o que os dois podem fazer. Deixa eu continuar lendo os comentários de vocês aqui. Um spin-off do Itachi. Pô, spin-off do Itachi. Tu acha que o Madara vai até onde no verso de Dragon Ball? Então, mano. Eu acho que o Madara, ele peita o céu ali, tá ligado? Consegue sim. Por mais absurdo que possa parecer isso, porque a gente, visualmente falando, vê que Dragon Ball é absurdo. Mas, pô, os personagens de Dragon Ball têm hacks que conseguem fazer frente. Emanuel não é calvo, ele só tem um corte. Eita, não, lá ele. Não vou cair nessa, não, guerreiro. Kishimoto tem é que bater um martelo e fazer uma continuação decente de Naruto, transformando o Boruto em um GT da vida e ponto. Pode fazer spin-off também, que a gente assiste. Polêmico, esse comentário aqui é polêmico. Principalmente porque Boruto tá ficando bom agora. Rasen Shuriken do Kuririn. Ó, fortemente inspirado, realmente. Rapaziada, se algum comentário ficar pra trás aí, me perdoem, tá? O anime distorce o mangá, tem que analisar o mangá mesmo. Então, Rael. Emanuel, tem um youtuber que fala que o Mu ganha do Freeza. Não. Aí é doido. Aí tá doido. Ganha não. De jeito nenhum. E bem, Kuririn é um artista marcial bem experiente, assim como Madara que cresceu lutando em guerras. Então, a princípio, eles poderiam desempenhar uma certa luta física interessante. Porém, a diferença de velocidade é discrepante. Enquanto Madara tem feitos que o escalam à velocidade da luz, o Kuririn canonicamente tem no máximo feitos que o escalam a velocidades hipersônicas. Então, pela perspectiva do Madara, o Kuririn seria uma lesma se movimentando em sua direção. Mesmo sem usar o Sharingan, o Madara poderia facilmente ler e antecipar os movimentos do Carequinha sem nenhuma dificuldade. O Kuririn também poderia apelar para suas técnicas de energia, sendo elas o Kamehameha ou até o Kienzan. Porém, o problema ainda persiste. O Kuririn é muito mais lento. Acertar um Kamehameha seria praticamente impossível em um inimigo que é várias vezes mais rápido. O Kienzan, a mesma coisa. Porém, o Kuririn ainda pode apelar para uma estratégia, que seria surpreender o Madara com seu Taioke e cegar o Uchiha por um curto período de tempo. E nessa Só que aí temos a luta do Madara contra o Sasuke. Onde ele literalmente consegue se esquivar dos golpes do Sasuke, que tinha o Mangekyou Sharingan eterno, padrão Shoko Tomoe. E mesmo assim ele não consegue pegar o Madara. Ele não consegue, mano. Então visão não é problema também. hora, o acertar com a rajada de energia. Bem, é verdade que Kuririn nunca fez isso, então seria difícil dele pensar nessa estratégia. Mas mesmo assim, se ele fizesse, o Madara não é um cara fácil. Mesmo cego em uma versão bem inferior, o Madara já conseguia lutar normalmente mesmo sem os olhos. Lutar sem a visão não é um problema para o Madara. Então mesmo que o Madara ficasse sem enxergar, ele ainda conseguiria desviar desse tipo de ataque do Kuririn. Além de que mesmo supondo que o Kienzan acerte, tudo o que aconteceria seria o Madara ser cortado ao meio. Mas o Madara é imortal e já foi cortado ao meio. E ainda continuou totalmente de boa. Já no Imagina a cena, supondo que o Kuririn acertasse o Madara. Aí, quando ele acertasse, ele... Pô, caraca, o cara não morre, como assim? Tá ligado? Insano, mano. caso do Kamehameha, o Madara tanto pode anular energia como absorver. Isso porque o Madara tem o caminho Gakidou e domina o Omniotom, que permite a ele anular energias. Eu acho que ele iria anular. Anular, porque querendo ou não, o Kuririn tem muita energia. Ele tem capacidade de destruir planetas.
E a gente viu que ali no final da Quarta Grande Guerra Ninja que existia um limite pro Madara nesse sentido. Quando a Kaguya ela retorna, a gente vê que quando ela tá usando o corpo do Madara ali, no caso o Zetsu, antes dela retornar, o corpo dele incha muito, porque ele não consegue sustentar aquela quantidade gigantesca de chakra. Aí ele vira aquela bola de carne, tá ligado? Aí sim a Kaguya vem, renasce, vem à tona. Então, pressupõe, vendo e analisando essa cena, que dependendo da quantidade de energia, ele não consiga conter, absorver, no caso. Já conter, sim. Ele poderia usar o Myoton e anular a energia, já que eu acredito que tanto o Ki quanto o Chakra tem ali o mesmo princípio, né? Se é que vocês me entendem. Comenta aí se vocês concordam comigo. Então, mesmo que o Kuririn acerte o Madara, no melhor cenário possível, o Kuririn ainda não conseguiria gerar nenhum dano O significativo. problema é que ele não ia nem acertar, saca? Ele não ia acertar. Aqui é um cenário onde, tipo, o Madara ele pode ser acertado. Pode, ele vai, não vai. Se ele fosse, ele poderia anular. E sobre a questão de energia que eu acabei de dizer, ele também ia conseguir ver isso aí. Ele ia conseguir sentir isso. Significativo ao Madara. E eu sei que você, fã de Dragon Ball, vai estar reclamando. Mas o que o Madara absorve é chakra e não Ki. E bem, pra você que não sabia, o conceito de Ki e de chakra, tanto em Naruto como em Dragon Ball, é basicamente a mesma coisa. E também serve para as mesmas coisas. Porém, são usados de formas diferentes nas duas obras. No arco de Moro, o Vegeta vai ao planeta dos Yardrats para aprender uma nova técnica. Porém, antes disso, o Vegeta tinha que aprender a controlar o seu espírito. No entanto, o Vegeta não sabia o que era esse tal controle do espírito. Mas é aí que é revelado que o controle do espírito é nada mais do que o Ki, que já é falado há muito tempo em Dragon Ball. Ou seja, dentro de Dragon Ball, o Ki tem diferentes nomes e diferentes formas de se usar. Com ele, é possível ficar gigante, como o mestre de Yadrati mostra, de forma similar ao que o clã Akimichi consegue fazer em Naruto. É possível também fazer vários clones de uma só vez, como o Yadrati mostra, assim como o Naruto consegue fazer vários clones das sombras. É possível curar aliados usando o Ki, como no caso o mestre faz ao curar o Vegeta, assim como também a Tsunade consegue fazer no universo de Naruto. Então, E aí você vai me falar que não é similar. É similar, mano. Querendo ou não, é muito similar, tanto o Ki quanto o Chakra. Pra mim é a mesma coisa, na moral. Eu estava pensando, o Trazedor da Escuridão. Eu estava pensando no Trazedor da Escuridão e pensei, por que o Tobirama não criou um jutsu oposto? Que fizesse brilhar tanto que as pessoas teriam que fechar os olhos e desviar o olhar. E se eu falar pra você que o Minato tinha uma técnica parecida com essa? Você acreditaria? Comenta aí se você sabe que técnica que é essa e quando ele demonstrou isso. Claro que teve um retcon, isso foi desconsiderado, mas ele utiliza algo assim, tá ligado? Kuririn é muito superestimado. Já ouvi dizer que ele sola Kaguya. Como é que ele sola alguém que não pode ser solado? Uma fuga na cara do Madara e já era pro Madara. Realmente. Se o Kuririn se preparasse para enfrentar o Madara e levasse o Mafuba, se ele tivesse conhecimento que ele é imortal, que tipo que ele era muito poderoso, que ele podia anular suas próprias técnicas e que era mais rápido, realmente, o Mafuba funcionaria. Só que a questão aqui é, isso não seria roteirizar a favor do Kuririn? Tá ligado? Porque da mesma forma que você pode falar, ele pode usar uma Mafuba, o Madara poderia usar as armas do Rikudo Sennin, tipo o Kurraku no Joe, que tem o mesmo princípio, e selar o Kuririn antes. A gente sabe que ele é mais rápido. Então, se for roteirizar para um lado, por que não roteirizar para o outro? É por isso que eu gosto mais das batalhas neutras. Boruto sola o Kuririn, Emanuel. Sola. Kuririn sola o Daimon. Aí eu já acho que não. Acho que não. Vamos continuar o react aqui. Vocês estão comentando, conversando entre si. Então as duas energias fazem as mesmas coisas, o que já provaria que são o mesmo tipo de energia. Porém, ainda tem mais. Quando o mestre de Yadrati explica o conceito do que é o controle de espírito ao Vegeta, ele fala que basicamente para evoluir, o Vegeta precisava do equilíbrio entre mente e corpo. Chakra. E após um tempo treinando, o Vegeta de fato melhora. E o mestre volta a explicar que o motivo do Vegeta evoluir foi o seu melhor equilíbrio entre corpo e espírito. E sabe onde também temos essa mesma explicação? Exatamente, na explicação do que é chakra no universo de Naruto. O chakra é a junção equilibrada
separada de corpo e espírito, assim como o mestre Hadrati falou. Então, pela definição canônica das duas energias e também por suas Cara, isso é bizarro, porque, tipo assim, tem aquela comparação, né? Que, tipo, os personagens de Dragon Ball cairiam facilmente pra um Genjutsu. Só que, pegando essa base aqui de que o Vegeta não tinha esse controle perfeito, um exímio controle sobre essas duas energias, no caso, a energia física e mental, pressupõe que com esse controle máximo agora, cara, é ainda mais complicado prender ele, não é ilusão, mano. Papo reto mesmo. Porque, tipo, lá no Z a gente vê ele resistindo ao controle mental do Babidi. E o controle mental do Babidi não era qualquer coisa. Não era qualquer controle. funcionalidades, Ki e chakra são sim a mesma coisa, ou seja, o Madara pode tanto anular as rajadas de Ki, como também as absorvê-las. Então não tem choro, o Kuririn é simplesmente incapaz de vencer o Madara Rikudou. Pelos feitos de velocidade, o Kuririn nem sequer conseguiria enxergar direito o Madara. Mesmo que ele conseguisse também acertar o Madara, ele não tem feito nenhum que prove que ele conseguiria gerar dano significativo no Madara, pois o Madara é fisicamente mortal, muito resistente e pode se regenerar de qualquer tipo de ataque físico. Ataque de energia, a mesma coisa. Mesmo que o Madara fosse debilitado, ele pode se regenerar, pois ele é imortal, ou pode simplesmente anular os ataques ou até absorver. Então não existe a menor forma do Kuririn conseguir vencer o Madara. Mas e o Madara? Poderia vencer o Kuririn? E a resposta é que com certeza sim. O Madara é mais rápido, então ele pode usar o seu bastão dos 6 caminhos e ele pode desintegrar o Kuririn, parte por parte, e acabar com o Kuririn com um simples Speed Blitz. O Kuririn não iria nem sequer entender o que acertou e já estaria no outro mundo. A segunda forma é com Genjutsu. O Madara pode usar o seu Tsukuyomi para colocar o Kuririn sob ilusão. Lembrando que a lua só é necessária para usar o Genjutsu em uma escala global, mas se for para um só alvo, o Madara pode usar o Genjutsu diretamente no inimigo. E é verdade que E detalhe, não é que o Madara vai usar isso aqui de cara. Não é isso. Tá? Levando em consideração a personalidade, eu acredito que o Kuririn iria pra cima, o Madara ia testar ele, ia tomar um golpe ou outro, ia ver o quão poderoso ele é. Só que a partir do momento que ele cansasse, ele ia finalizar. Quer uma prova disso? Quando o Madara enfrenta o Maitugai a primeira vez, que é no Edo Tensei, ele derrota ele. Ele vê o potencial dele com os portões. Na segunda vez que eles se enfrentam, quando o Madara já tá no modo Rikudou, ele utiliza o sétimo portão, vai pra cima, usa o Hirudora, e quando ele cai no chão, o Madara tenta finalizar ele com a Gudodama, só que o Lee intervém salvando o Maitugai. Naquele momento, o que a gente vê? O que dá pra perceber ali naquele momento? Que o Madara não tinha interesse nenhum no Gai. Nenhum. Isso é um fato, cara. Não dá pra negar isso. Só que quando ele libera o vapor vermelho, que é o oitavo portão, aí o Madara ele começa a se interessar um pouco mais. Saca? Não é que ele não tenta se defender, como muitos falam, ele deixa. Não, ele tenta se defender. Pelo menos no começo ali e tudo mais. E quando o Gai recebe ajuda, ele tenta se defender. Ele não ataca, mas se defende. Ali sim ele se interessa. Com o Kuririn não seria diferente. Não seria. Tá ligado? A partir do momento que ele percebesse que o Kuririn não é isso tudo, ele ia finalizar ele. Seja utilizando sua velocidade, que é superior sim à do Kuririn, combinada a uma Gododama, ou um Genjutsu, ou usando o caminho humano através do limbo. Qualquer uma dessas formas. Independente de qualquer forma, de qualquer uma dessas formas, ele poderia sim finalizar o Kuririn. E ele faria. A personalidade do Madara é essa. Tá ligado? Ele vai pra cima pra finalizar quando ele perde o ânimo. Quando ele, esse cara não é relevante mais. Eu não quero mais dançar com ele. É basicamente assim. A personalidade do Madara é essa. Kuririn já fez treinamentos mentais, porém em nenhum momento o foco desse treinamento era de fato fortalecer a sua mente contra ilusões. O objetivo, na verdade, era recriar batalhas em sua mente para aperfeiçoar o seu combate físico. Logo, o Kuririn não saberia como lidar com algo totalmente novo que ataca diretamente a sua mente, até porque o Kuririn nunca presenciou nada do tipo, pelo menos não canonicamente. Eu acho que ele até conseguiria lidar, tá? Vendo, tipo, a perspectiva de Dragon Ball e como os personagens lidam com as adversidades, eu acho que ele conseguiria lidar dependendo do Genjutsu. Por exemplo, se ele fosse atacado pelo seu oponente dentro de um Genjutsu, e esse oponente fosse mais fraco que ele, fisicamente e tudo mais, ele poderia subjugar esse oponente dentro da própria ilusão. Eu acredito que isso pode acontecer, saca? A terceira forma do Madara vencer é pelo caminho humano.
Uma vez que o Madara coloca a mão na carequinha do Kuririn, ele ficaria automaticamente paralisado. E na boa, com a diferença de velocidade, isso seria extremamente fácil para o Madara. E depois disso, a alma do Kuririn seria extraída e o carequinha seria mais uma vez derrotado. A quarta forma seria usando o limbo. O Kuririn não tem como ver ou sentir essas sombras e pode ser pego de guarda baixa e facilmente nocauteado por uma das sombras do limbo. A sombra também pode só absorver a alma do Kuririn. Até mesmo o Goku, quando é pego de guarda baixa, sofre grandes danos. Então o Kuririn também não tem como escapar do limbo, pois ele nem sequer entenderia ou iria ver o que iria o acertar. Sendo assim, meus amigos, o Madara não só vence o Kuririn, ele na verdade sola o carequinha. E digo mais, a diferença de poder é tão absurda que se juntasse o Kuririn da saga Saiyajin, o Kuririn da saga Frieza, o Kuririn da saga Cell e até o Kuririn do Dragon Ball Super, os 4 de uma só vez ainda seriam solados. A única coisa que o Madara iria perguntar é se eles iriam querer com ou sem as sombras do limbo. E bem, para você que chegou até aqui, vamos falar sobre o quadro da Batalha Multiversal. Ainda vai continuar? Vai acabar? Como vai ser? E bem, há um tempo atrás eu lancei Ó, vocês falaram dessa luta aqui, Ben 10 contra Goku. Pô, o Geek podia continuar, né, mano? Com essas batalhas multiversais. Tá devendo pra gente aí Aizen contra Madara. É, tem que fazer. E é isso, rapaziada. Né? Chegamos ao fim, pelo menos, dessa reação aqui, pô, concordo. E realmente, pô, Madara sola o Kuririn. Que isso? Muito fácil pro Madara.